Finalmente chegou a hora de conversarmos sobre Thor, Amor e Trovão com todos os spoilers possíveis. Vamos falar sobre o ruim, o horrível desse filme, mas também sobre o bom, o maravilhoso, porque esse filme é um filme de extremos, viu? E a gente precisa falar sobre eles. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos começar logo a falar sobre Thor, Amor e Trovão. Eu devo adiantar que eu sou do time que adorou a comédia do filme. Eu realmente ri demais com Thor, Amor e Trovão. Porém, eu tenho que admitir que tem coisas ali da história que ficaram horríveis. Principalmente porque é um filme que tentou fazer muitas coisas, tentou contar muitas histórias e essas histórias ficaram mal contadas. E acabou que ficou muito destaque pra comédia e pouco destaque pro resto das coisas, e aí não rolou, sabe? E aí não rolou. Dá pra rir, sabe? Mas se você pensa um pouquinho, acaba vendo que tá tudo errado. O filme já começa com um momento hilário, ao meu ver, aquele momento do Korg contando a saga do Thor, dando uma recapitulada na história dele, e o momento dele com os Guardiões da Galáxia, e os Guardiões da Galáxia ali indo pedir ajuda a ele, e o Thor tira o Rompe-Tormentas e vai ajudar eles voando no Rompe-Tormentas como se fosse uma bruxa. É muito engraçado aquele momento que ele sai voando assim no Rompe-Tormentas. Surreal aquilo ali. Daria pra ter visto mais da dinâmica entre o Thor e os Guardiões da Galáxia? Daria. Porém, eu achei que por menos que seja, que mostrou os personagens dos Guardiões da Galáxia ali, a gente sabia desde o início que o filme não seria deles, seria do Thor. Eles vão ter um especial de Natal só pra eles, vão ter um filme só pra eles, e naquelas ceninhas ali já deu pra sentir um amadurecimento da equipe, em especial um amadurecimento do Peter Quill. Se a gente for lembrar da relação do Peter Quill e do Thor em Vingadores Ultimato, a gente vai ver que o Peter Quill era todo inseguro perto do Thor, porque o Thor era mega poderoso, mas aqui em Thor, Amor e Trovão, o Peter Quill tá bem mais seguro de si, ele sabe a sua posição de liderança perante os Guardiões, e o Thor, tudo bem, o Thor é mais poderoso, não tem problema, mas ele não é uma ameaça para sua posição ali no grupo. E aí entram as cabras também, que ficam gritando. As cabras são uma das pérolas desse filme, pra mim, pelo menos. Até esse momentinho pra mim, tava maravilhoso. Mas aí começa o problema. Com o pedido de socorro dos deuses. Que é onde o Thor vê o pedido de socorro da Sif. E vai lá ajudar ela e fica sabendo do carniceiro dos deuses e tudo mais. Primeira coisa, onde é que tava a Sif esse tempo todo? Porque assim, a Sif era uma aliada do Thor e tudo mais, mas ela desapareceu, não apareceu em Thor Ragnarok e de repente reapareceu aqui nesse filme, viva, e a gente não sabe o que aconteceu com ela. Tudo bem, a gente pode interpretar que ela estava fora de Asgard, sei lá, em uma missão, e por isso ela não foi morta pela Hela ou algo do tipo, mas meio que não foi explicado, né? Eu acho que isso não afeta tanto o filme, ok. O que afeta o filme é que nisso aqui tá estabelecido que o Gorr, carniceiro dos deuses, estava matando vários deuses. Mas antes foi mostrado aquele flashback, né? Aquela origem do Gorr. Que ele estava andando lá no deserto com a filha morreu, aí ele encontra o deus que ele louvava, existia, mas o deus estava nem aí para ele, e a Necroespada chama por ele, ou seja, a Necroespada escolheu o Gorr. E quando a Necroespada escolheu o Gorr, a Necroespada meio que já mostrou para ele em flashes tudo que o Gorr precisava fazer. A Necroespada mostrou pro Gorr a Bifrost, mostrou pro Gorr a eternidade e basicamente assim, vai lá, faz isso. Deu um tutorial pro Gorr. Então o Gorr só precisava da Bifrost para chegar na eternidade e fazer o pedido dele, porque é isso que a eternidade foi estabelecida como capaz, né? Você chega lá, faz um pedido para a eternidade e ela realiza. Então, se o Gorr poderia exterminar todos os deuses dessa forma, por que ele estava matando deuses um por um? Simplesmente não fazia sentido o Gorr tá matando deuses um por um. Era só ele ir direto atrás do Thor, ou de quem quer
que estivesse com alguma coisa que abrisse a Bifrost. E rapidinho, se inscreve aqui e ativa as notificações para me dar uma força gigantesca, porque eu preciso da sua ajuda para continuar fazendo vídeo. A verdade é essa, tá? Não custa nada e eu adoraria ter a sua companhia aqui com a gente na família Loquia. Posso contar com isso? Muito obrigado, grande abraço e vamos continuar. Vale aqui, eu acho, dar um exemplo dos quadrinhos, né? Uma diferença. E sim, esse filme é totalmente diferente dos quadrinhos. Adapta tudo, torna tudo diferente. Mas só para ter uma referência, o Gore dos quadrinhos, ele começou matando todos os deuses um, por vingança. E só depois que ele ganhou essa fama, matando Deus por Deus, que ele decidiu desenvolver um plano que acabaria com todos os deuses de uma vez só. No caso do Gore, no filme, ele meio que já tinha esse plano de exterminar todos os deuses de uma vez só desde o início. Então ele não precisaria sair matando um deus por vez, que nem ele fez aqui. Foi gratuito. Talvez, arrumando uma desculpa aqui, o Gore e a Necroespada não soubessem onde estava a Rompe-Tormentas, né? E por isso saiu matando alguns deuses aí só para descobrir onde estava a Rompe-Tormentas e onde estava o Thor, né? E aí quando descobriu o paradeiro do Thor e de Asgard, foi atrás do Thor e de Asgard para ter acesso à chave da porta para a eternidade. Pode ser isso, mas o filme não mostrou isso. Talvez isso esteja em alguma cena deletada, porque foi revelado aí que tem uma cena deletada onde o Gore teria matado o Eitri, que é o anão que forjou a Rompe-Tormentas. Então talvez isso estivesse explicado nessa cena. Mas, cadê? Se não tá no filme, não tá no filme, né? Excluíram por quê? Do jeito que tá no filme, meio que não faz sentido. Pelo menos ao meu ver, né? Ficou meio jogado. E aí o Thor volta pra Terra e encontra a Jane, que já tava com câncer e já tinha tido acesso ao Mjolnir. Muito rápido isso, né? O filme mostrou muito rápido ela com câncer, chegando lá em Nova Asgard, ficando de frente com o Mjolnir e o Mjolnir se manifestando perante ela. Nós nem vimos ela atuando como super-heroína antes de se encontrar com o Thor, mas até que dá pra entender porque que o filme não mostrou isso, que era pra guardar a surpresa pra hora do encontro entre ela e o Thor, né? Agora, o que não deu pra entender foi o motivo deles terem acelerado todos os momentos do Thor com a Jane Foster. Os momentos deles juntos, os momentos de romance, o momento que ele descobriu que ela tava com câncer, são os momentos de emoção do filme. E passaram bem rapidinho, né? Pelo menos eu senti que passaram muito rápido. Enquanto momentos de piada, pô, se estenderam pra caramba. Esses momentos mais emotivos parece que estavam com pressa pra que acabassem logo. A narração do Korg meio que ajudou a dar um contexto sobre a história dos dois, né? Eles terem vivido juntos e depois terem se separado e tudo mais. Dessa parte eu achei legal, só que eu, só achei que faltou os dois terem um momento juntos ali, maior no presente mesmo. Mas voltando ali pro momento do Gore em Nova Asgard. O Gore raptou as crianças para poder atrair o Thor com a Rompe-Tormentas para um lugar onde ele teria vantagem e poderia tirar a Rompe-Tormentas do Thor. Teve até uma cena onde o Gore falou para as crianças: eu tô esperando que o Thor venha aqui buscar vocês mesmo, explicando pra gente, chamando a gente de burro, né? Como se a gente não fosse entender que ele tinha raptado as crianças para usar elas como isca pro Thor mesmo. Mas enfim. Só que aí o Thor vai lá no planeta do Zack Snyder, que é tudo em preto e branco, né, sem cores. E quando chega lá, as crianças não estão mais lá. O Gore levou as crianças para outro lugar. Por que que o Gore levou as crianças para outro lugar? As crianças ganharam outro propósito, que as crianças foram parar lá no local que é o portão para a eternidade. Por que diabos o Gore levou as crianças pro portão para a eternidade? Na lógica do filme, as crianças só foram colocadas lá pro Thor fazer aquela cena lá de dar poder para elas e fazer o exército de crianças. O que não teria problema nenhum, a meu ver. Mas quando a gente para pensar que não faz sentido nenhum as crianças estarem ali naquele momento, aquela cena vira uma
gigantesca. Se as crianças eram só uma isca pro Thor, as crianças eram pra estar lá no planeta em preto e branco, pô. O Thor era pra ter encontrado elas lá e tá distraindo o Thor, enquanto o Gorr tirava a rompe-tormentas dele. Mas voltando, né, tem toda a questãozinha da rompe-tormentas com o ciúme do Mjolnir, que é bem engraçadinho, eu acho uma piada bem engraçadinha. Daí eles vão pra cidade onipotente, com vários dos outros deuses, além de ter vários easter eggs ali, inclusive a deusa Pantera Negra ali, a Bast. Tá ali, isso aí foi confirmado pelo pessoal da produção do filme. Então olha só, por que a deusa do Pantera Negra não ajuda Wakanda diretamente? Porque ela tá lá, ó, planejando umas paradas com Zeus. E eu acho que essa sequência tem uma cena muito boa também, que é a cena do Zeus falando, o Thor pede o raio emprestado pro Zeus e o Zeus... Não! É muito engraçado esse momento. E lógico, o Thor jogando o raio, pegando o raio do Zeus e matando os Zeus. Matando os Zeus. É muito satisfatório também. Mas também é outra cena épica que é meio que cortada muito rápido. Pô, o Thor meio que quase que mata os Zeus naquele momento, mas rapidinho já muda ali, já corta pra cara do Korg, que a gente tava pensando que morreu, mas não morreu na verdade, aí já vira outra piada de novo. Pô, vamos aproveitar um momento épico só um pouquinho, pô. Bom, na prática, essa sequência aí na Cidade Onipotente serve pra fazer piadas, fazer participações especiais, eles descobrirem o objetivo do Gorr, que é chegar à eternidade, e pegarem a arma do Zeus, que na lógica do filme acabou sendo a arma que o Thor ficou usando, enquanto o Gorr ficou com a rompe-tormentas e a Jane Foster ficou com o Mjolnir. Mas aí voltando lá pro planeta do Zack Snyder, lá tem outro problema, porque tem uma gravura lá de que a chave pra eternidade não é simplesmente a Bifrost, mas especificamente a Rompe-Tormentas, porque tem a gravura da Rompe-Tormentas. Como se a Rompe-Tormentas fosse a única chave para conjurar a Bifrost. Uma coisa que a gente sabe que não é a verdade. A espada do Heimdall, por exemplo, originalmente era o artefato que conjurava a Bifrost em Asgard, muito mais antiga do que a Rompe-Tormentas. Então, de onde é que saiu aquela gravura e por que essa gravura estava representando a Rompe-Tormentas, que é uma arma que sequer existia há alguns anos atrás, era apenas um conceito, em vez de estar representando a espada do Heimdall, por exemplo, que supostamente foi destruída na nave Asgardiana lá em Guerra Infinita. Porque assim, a gente não tem nem certeza se a espada do Heimdall foi destruída mesmo. A espada dele pode estar lá nos destroços da nave Asgardiana que o Thanos destruiu com a Joia do Poder, né? Sabe-se lá. Mas se não foi mencionada nesse filme, é possível que a espada do Heimdall tenha sido destruída mesmo. Agora, que é muito suspeito e muito sem noção ter especificamente uma gravura da Rompe-Tormentas ali a não ser que aquela gravura tenha sido feita pelo próprio Gorr, como se fosse um rascunho do próprio plano dele dentro daquela barraca que ele construiu. Se for isso, faz sentido. Mas aí dá tudo errado para os mocinhos, né? O Gorr acaba pegando a Rompe-Tormentas, a Valkyria é ferida e todo mundo volta para Nova Asgard. Bom, primeiro vamos falar sobre a Valkyria, né? Que a Valkyria, ela meio que ficou perdida, aleatória, durante esse filme inteiro. Ela só foi companhia pra galera. Você reparou isso? Tudo que ela fez no filme, o Korg poderia ter feito. Ou vice-versa. Tudo que o Korg fez, ela poderia ter feito, exceto as piadas. E ali no fim, aconteceu algo que pra mim não fez sentido nenhum. Foi um grande problema. A Valkyria no fim, porque estava ferida, falou que não poderia ir com o Thor lá lutar com o Gorr na batalha final, porque senão ela só ia morrer lá na batalha, não ia ser ajuda nenhuma. Daí entregou o raio dos Zeus pro Thor e saiu andando, né, machucada, andando. Caramba! Quer dizer que ela não pode lutar, senão ela vai morrer, mas ela consegue andar? Se ela tá boa o suficiente para andar,
ela tá boa pra lutar, pô. Ela é uma viking ou não é, pô? Tá maluco, pô? No início do filme, ela tava falando pra Jane Foster que ela tava com saudade das irmãs valquírias, que estavam todas mortas. Que é um destino de um asgardiano morrer em batalha, porque aí iria pra Valhalla. Ela tava falando tudo isso. E aí agora, no final, no momento da decisão, que ela poderia morrer em batalha, finalmente, ela decide não ir morrer em batalha. Por quê? Porque senão ela vai ir morrer em batalha e ela não quer morrer em batalha, senão ela só vai morrer em batalha. E aí ela não vai. Não faz o menor sentido essa decisão da Valkyria, gente. Não faz o menor sentido. Quer outra coisa que não faz o menor sentido? A Jane Foster decidiu ficar pra trás, não é? Pra tratar do câncer, em vez de se transformar na poderosa Thor de novo? Beleza. O Thor podia ter pego o Mjolnir dela pra lutar contra o Gorr. Se ele tivesse feito isso, a Jane Foster não iria pegar o Mjolnir de novo e se transformar e colocar o tratamento dela em risco. Dessa forma, a batalha final seria com o Gorr com o Mjolnir e a Valkyria com o raio dos Zeus. A Valkyria ia poder viajar até lá com o raio dos Zeus, como o Thor acabou viajando, né? E o Thor, de repente, poderia viajar com o Pegasus lá da Valkyria que fosse. Que foi o meio de transporte que a própria Jane Foster usou para chegar lá rapidinho. Eu entendo que o filme queria fazer aquele momento épico no final da Jane Foster se sacrificar, se tornar a poderosa Thor de novo para enfrentar o Gorr e para proteger as crianças que estavam lá no portão para a eternidade. Porém, a forma como todas essas peças se organizaram nesse ato final do filme foram tudo errado, sabe? O fato da Valkyria não ter ido para lá não fez sentido. O fato das crianças estarem lá para a batalha final não fez sentido. As crianças já podiam ter sido resgatadas desde o início, sabe? O Gorr era pra tipo, se livra, vai embora, criança. Desde que ele tinha conseguido a Rompe-Tormentas, pô. Que pensa bem, se o Gorr levou as crianças pra Porta do Infinito e as crianças serviam pra atrair o Thor, era quase como se o Gorr quisesse atrair o Thor pra porta pra eternidade. Eu tô falando infinito, né? Tô confundindo as entidades, mas é eternidade. Super bacana esse sacrifício final da Jane Foster, mas teria de ser feito de outra forma. Da forma como foi feito, eu acho que ficou um pouco forçado, talvez. Meio desconexo. Mas aí eles vencem o Gorr destruindo a Necroespada. E no fim das contas, o Gorr, chegando lá, ficando de frente para a eternidade, é convencido pelo Thor a escolher o amor. O Gorr meio que muda de ideia ali no final, porque ele vê que o Thor, mesmo sendo um deus, mesmo sendo uma divindade, o Thor também escolhe o amor. E ele vê que, pô, até um deus pode escolher o amor também. Olha só que bonito. Então, se o Thor pode escolher o amor, pô, o Gorr pode escolher também a filha, em vez de escolher a destruição. Mas por que o Gorr mudou de ideia, assim, no último momento? Se em outra cena, naquela cena lá no planeta em preto e branco, o Gorr já tinha obrigado o Thor a escolher o amor. A Jane Foster tinha jogado a Rompe-Tormentas pra longe e ele tinha prendido o Thor falando, chame a Rompe-Tormentas. O Thor sabia que se ele fizesse isso, iria colocar tudo em risco e mesmo assim o Thor colocou tudo em risco pra chamar a Rompe-Tormentas e salvar a Jane Foster e a Valkyria. Ou seja, o Gorr já viu em outra oportunidade que o Thor é capaz, de certa forma, de um sacrifício por amor. O que foi diferente nesse momento final que fez o Gorr mudar de ideia? Esse é o ponto-chave, que é o maior problema desse filme. O que fez o Gorr mudar de ideia é o fato de que o Gorr não estava mais sob influência da Necroespada. A Necroespada contaminava o Gorr e cegava ele. Ali no final, ele estava pensando com a sua própria cabeça. E ele pôde escolher a própria filha. Com isso em mente, a gente conclui que o verdadeiro vilão do filme inteiro nunca foi o Gorr. O Gorr nunca seria, por si só, tão brutal, tão cruel, tão insensato quanto ele foi sob a influência da Necroespada. O verdadeiro vilão do filme é a própria Necroespada. E
E o que é tão horrível sobre isso é que a gente não sabe absurdamente nada sobre a Necroespada o filme inteiro. A Necroespada é apresentada pra gente tipo assim, é uma arma que sempre existiu aí, pode matar deuses, é isso. Valeu, falou. E é isso que nós sabemos desde sempre. Nós não sabemos a origem da Necroespada, da onde ela veio, para onde ela foi, as propriedades dela, não sabemos nada sobre ela. Ela é a grande vilã, a grande ameaça do filme inteiro. E tem zero desenvolvimento. Ela já é um dos piores vilões do universo cinematográfico da Marvel. Mesmo sendo uma das armas mais poderosas do UCM também. E isso fica pior quando a gente compara com o material de origem, poxa. Porque nos quadrinhos, a Necroespada, sem nem mencionar o gore, pô. Não vamos falar do gore nos quadrinhos, porque aí é sacanagem. Aí é judiar. Tem um vídeo meu aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, contando a história de Thor e do Gorr como carniceiro dos deuses, a história completa dessa saga aí que é incrível e você vai sentir a diferença, você vai simplesmente sentir a diferença, tá? Mas nos quadrinhos a Necroespada tem toda uma história de origem, pô. O Gorr consegue ela a partir do resultado da luta entre dois deuses, depois é descoberto que um desses deuses é o deus dos simbiontes, que criou os simbiontes como o Venom, por exemplo. É uma arma mega importante para os quadrinhos da Marvel e virou esse negócio mega vazio no filme do Thor. No fim das contas, eu ainda acho que Thor, Amor e Trovão é um filme mega divertido, muito engraçado, com cenas bonitas demais, mas o que é ruim de doer. E isso é um problema gigantesco. É um filme de extremo, sabe? Coisas muito boas e coisas horrorosas. Aí nós temos o final da filha do Gorr, né? Com superpoderes e tudo mais. Mas eu fiz um vídeo só pra explicar isso. Vou deixar o link aqui embaixo também pra você clicar e assistir. Já comenta aqui o que você achou desse vídeo, desse filme. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode curtir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.